Olá pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão do sentido da vida dentro de uma dimensão lacaniana agora, tá bom? A gente sabe que um campo que o Lacan prioriza nos seus trabalhos seria aí o campo da linguagem, tá bom? Para ele o ser humano ele é atravessado por essa dimensão da linguagem e o ser humano, o nosso inconsciente, ele se estrutura pela linguagem, se estrutura na linguagem, tá bom? Então, o que é que acontece? Dentro de uma perspectiva lacaniana, que é uma perspectiva de análise de discurso, de análise linguística, a gente tem, por exemplo, a ideia que o Lacan traz do tesouro do significante, que seria o quê? Imagine só por um momento todas as obras artísticas, culturais, todos os livros, todas as religiões, todas as obras de arte que a humanidade fez, né? Isso daí tudo seria um grande campo que também estaria em aberto, quer dizer, um campo que ainda é possível ser criado mais, ser produzido mais, que é o que o Lacan chama aí de tesouro dos significantes. Existe uma infinidade de significantes, existe uma quantidade infinita de significantes, de obras de arte, de formas diferentes que o ser humano, ao longo de toda a história da humanidade, utilizou muitas formas diferentes de dar sentido à vida. E também, do mesmo jeito que é possível alguém criar uma nova obra de arte, um novo clássico, uma nova obra que atinja essa nossa dimensão do universal, também é possível para que cada pessoa viva a sua vida de uma maneira única, de uma maneira significativa, de uma maneira diferente, né? Então a gente tem nessa dimensão do tesouro do significante a ideia também de que a significação para uma vida individual é também uma significação, digamos assim, aberta, possível, né? Escrevível. A gente tem que escrever a nossa própria vida, a gente tem que dizer a nossa própria vida. Então, por exemplo, dentro de uma dimensão de terapia, o Lacan vai falar que é quando o sujeito fala que ele se inscreve nessa dimensão da cultura, da dimensão da linguagem. É quando o sujeito fala que ele se diz, e ao se dizer, ele está se criando, ele está se construindo, e a gente tem também aí a ideia de um deslizar dos significantes. Quando a gente está no processo de adoecimento, quando a gente não fala sobre as nossas dimensões, a gente está mais preso, digamos assim, nos significantes que nos causam estresse, adoecimentos, incômodos, e quando a gente fala, quando a gente vai para a dimensão da terapia, a gente tem aí, né, também a ideia desse deslizar dos significantes e a ideia da gente criar-nos, da gente se criar, da gente se dizer ao longo da nossa história de vida. Então, dentro de uma dimensão aí, né, para Lacan, a gente tem essa possibilidade, tá bom? Existe a dimensão aí, falando um pouquinho de real, simbólico e imaginário. Dentro da dimensão do real, o real ele nunca é capaz de ser totalmente inscrito. A gente nunca é capaz de, com a nossa condição aí psíquica, ter uma totalidade, um abarcar total dessa dimensão do real, né? Mas na articulação entre simbólico e imaginário, a gente é capaz sim de construir significados, construir um significado para a nossa vida. Esse significado ele é muito individual, né, na dimensão lacaniana, mas ele não pode ser descoberto individualmente, ele é descoberto através das nossas interações, dos nossos espaços de fala, dos nossos campos de linguagem, onde a gente se expressa, onde a gente vivencia através das nossas trocas. Através dessas relações a gente vai construindo a nossa vida, a nossa identidade, a gente vai construindo os nossos significados de vida, tá bom? Então, para Lacan, dentro desse ponto de vista aí, né, de linguagem, dentro desse ponto de vista aí, né, de significado, significante, a gente tem essa ideia de que o sentido da vida ele é individual, mas ao mesmo tempo ele é relacional na medida em que a gente só se constrói nessa relação com o outro e com esse campo, né, do significado que a gente tem na nossa cultura humana, tá bom? E uma vida mais saudável, mais equilibrada, ela estaria quando esse processo de deslizar entre os vários significantes acontece na nossa vida, quer dizer, uma vida cada vez mais dinâmica, uma vida cada vez menos enrijecida nos nossos significados adoecidos e cada vez mais dinâmica em significados que vão deslizando de maneira, consequentemente, cada vez mais saudável. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Continue acompanhando os nossos próximos vídeos.